Essa leitura é uma confirmação para uma pessoa que está sendo intuída de soltar, se desprender de um contexto que só te traz dor e sofrimento. Quebre esse padrão e vá em busca do seu futuro. Olá, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Vou estar fazendo aqui mais uma leitura para vocês. É uma leitura intuitiva, canalizada através do tarô. E eu desejo de verdade poder passar uma mensagem aqui de luz para vocês, poder ajudá-los de alguma forma. Se caso você se interessar, eu atendo também particularmente. Tem aqui meu WhatsApp na descrição, pode me chamar por lá, tá bom? Então vamos lá, vamos acessar aqui o que a espiritualidade tem para essa pessoa. Estamos muito bem protegidos e guiados sob a proteção do meu amado São Miguel Arcanjo. Gratidão. Signo de Virgem. Vou começar aqui com o Lenormand, tá? Depois a gente abre com o tarô. Vamos lá. Virgem. Essa pessoa precisa ouvir nesse momento, por favor. Vamos lá. Tá. Tá bom. Então, no primeiro momento aqui da sua leitura, eu tenho uma pessoa que tem aqui... Aqui eu tenho a cigana junto com o livro, mas eu sinto até essas duas cartas juntas aqui nesse contexto, eu tô sentindo muito que é uma pessoa que tem intuído algo diante da sua realidade. Aqui tem alguém, existe um certo sofrimento, uma angústia aqui por uma situação que você está passando, e o seu desejo é se deslocar, sair dessa história, de alguma forma. E eu tô sentindo que é muito isso mesmo de me retirar, sabe? De espírito e corpo, né? Se é uma mudança de casa, se é uma mudança de cidade, de estado, de bairro, enfim. Aqui tem alguém que quer sair. E aqui, nesse momento, você tem usado muito essa coisa sua interna para lidar com isso. Aqui existe... Eu ouvi a palavra preparação, mas de alguma forma eu sinto que ainda existe aqui uma coisa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é o correto a se fazer? Será que eu faço isso mesmo? Será que eu não fico, sabe? Eu tô sentindo que tem isso aqui, tá? Por quê? Porque o navio foi a última carta. Aqui o que tá mais forte na sua vida é essa cruz. Existe uma situação na sua vida aí que te sobrecarrega muito. Eu tô sentindo uma energia de angústia diante dessa carta da cruz. Eu vou abrir aqui e vou clarificar, tá? Pra gente entender melhor o que tá acontecendo na vida de Virgem, por favor. A cruz. Clarifica a cruz, por favor. A cruz. O que tá acontecendo aqui? A cruz. Por favor. Tem uma coisa sendo renovada na sua vida, porque eu tenho julgamento. E aqui, eu sinto que é o momento de você sair de uma angústia. O que mais? Muita carta. Esse julgamento aqui, eu não vejo como uma carta ruim, tá? Nesse contexto. Eu tô sentindo que... Confirmação. O que eu queria falar aqui? Eu tô sentindo que a sua cruz, quem tá colocando essa cruz, não é um fator externo. Você está lidando sim com um fator externo, mas eu sinto que você que está se colocando essa cruz, esse fardo sobre você. Porque a promessa da cruz é uma vitória a longo prazo, certo? Só que aqui existe uma verdade na sua vida que te traz um renovo, só que você não quer. Eu tô sentindo que tem uma pessoa, pode ser que você esteja lidando com essa pessoa também, tá? Eu adequo aí a sua realidade. Mas tem uma pessoa aqui que não quer. Aqui eu tô falando de uma finalização, tá?
não querer encerrar um ciclo, não, porque o mundo, gente, olha aqui a imagem do mundo. Eu estou livre para ser quem eu sou. Eu estou livre para ir de encontro aos meus objetivos. Eu estou livre para dar um próximo passo na minha vida com maestria, diante da minha verdade, diante de quem eu sou. Só que aqui você não aceita. Aqui o julgamento ele fala de renascimento também. Só que eu tô sentindo, tá? Que essa pessoa aqui da leitura, ela não está aceitando essa condição nova de vida, porque tá invertido. E através disso, eu entro aqui numa negatividade. E é onde eu fico o quê? Aprisionada nessa angústia. Eu estou numa situação que me faz mal, mas eu luto e reluto para continuar. Então aqui é o quê? É uma autossabotagem. Clarifica esse navio aqui para mim, por favor. O navio. O navio. O navio. Então, aqui quando eu pedi para clarificar o navio, saiu para mim 4 de ouros. Seria o chamado dessa leitura. O navio realmente é um desapego. E quando eu falo de um desapego do 4 de ouros, é um desapego em matéria. Então, aqui realmente é você sair, se deslocar de uma situação que não é para você. E por algum motivo existe aqui, e aqui eu vejo uma pessoa que se sobrecarrega. É difícil para você continuar nisso, porque eu tenho aqui um 2 de ouros. É essa coisa de fazer malabarismo para tentar manter uma situação que já não é mais. Aqui tem uma situação na sua vida que pede um renovo. Gente, olha que maravilha. Em cima do navio eu tenho um 2 de paus. E é o que eu falei sobre a carta do mundo. O que acontece? O 2 de paus, ele é o quê? É isso de eu mereço mais. Eu quero melhorar a minha vida. Isso independente se eu tô falando aqui de relacionamento, se eu tô falando aqui de trabalho, de estudo, o que você quer para sua vida? E aqui seria o chamado da espiritualidade. A espiritualidade tem te mostrado uma verdade sobre uma situação na sua vida que é para ser encerrada, mas você não encerra porque existe uma negação. Então aqui é um chamado para você se libertar, porque aqui você sofre muito nesse contexto, o qual você escolhe permanecer, certo? Então aqui o navio ele é um chamado, porque quando eu vivo um 2 de paus, o próximo passo é, tá, eu quero isso, por exemplo, eu idealizo um intercâmbio, né? Porque aqui ele tem um mundo nas mãos. Então assim, o céu é o limite, né? Por exemplo, eu estou idealizando um intercâmbio, é a hora de viver o navio, né? E assim, quando a gente se desloca, alguma coisa a gente tem que deixar para trás. Então a vida tá te cobrando isso, de deixar algo para trás. Eu quero X coisa na minha vida, né? Talvez aqui seja a sua felicidade. Você quer ser feliz? Eu acredito que sim, né? Então agora é hora de deixar algo para trás. Então quando eu idealizo uma coisa, eu tenho que ter essa certeza. Só que assim, não é algo que precisa estar na sua vida, porque se fosse da vontade divina que essa coisa estivesse na sua vida, pode ter certeza, não existiria esse chamado aqui. Clarifica, por favor, o julgamento. O julgamento. Aqui tem uma libertação, tem uma situação aqui que você se sobrecarrega, você, tipo assim, você se desdobra para lidar com isso, para tentar manter isso, tá? E aí aqui eu tenho o diabo, que fala dessa coisa de soltar. Eu acho que é muito você soltar, entende? Aqui fala de libertação, mas eu sinto que o sentido dessa carta aqui é muito você soltar isso. Ah, mas fulano faz isso comigo. Esse trabalho me dá pouco, me dá um salário muito baixo. Sabe, eu tô sentindo aqui uma energia assim, de uma pessoa que só reclama,
mas por algum motivo não sai desse contexto. Aí fica difícil, porque eu tô vendo aqui uma realidade que a vida está te colocando. Aqui tem uma verdade. Tem uma verdade. Qual é a verdade que a vida te colocou aí nos últimos tempos? Meses, nos últimos meses. Porque talvez você possa ter enxergado isso, porque aqui tem uma coisa assim que é escancarada para você, mas de alguma forma você ainda teima em segurar essa coisa. Só que aqui não existe felicidade, aqui não existe algo promissor. Aqui você só regride, entendeu? Então, não tem muito sentido com o que você sonha, tá? Tem uma oscilação aqui, pode ser que você já tenha tentado sair disso, mas aqui é autossabotagem, né? É autossabotagem. Então é isso, ó, 8 de espadas, falando muito dessa prisão mental. Você acreditar que você precisa disso aqui, ainda sabendo algo, você precisa disso. Não, você não precisa. E aqui é a hora do mago. Eu materializo a minha realidade. É o número 1. 2 de espadas é a sua situação. Você está se cegando diante de uma situação. Mas eu acho que aqui é uma cegueira muito assim. Eu me cego porque eu quero. No fundo, você já sabe a realidade. Tá? Então, aqui para mim a leitura está muito clara. Sim, eu acho que é mais, essa leitura é mais assim, um puxão de orelha. Você precisa escolher pela sua felicidade. Você está feliz prendendo essa situação? Ó, aqui é um chamado para sua cura. Quando você segue em frente, você se cura. Tem uma pessoa que sofre muito no contexto e por algum motivo insiste em manter esse contexto na própria vida. Tem frustração aqui. Tem uma frustração aqui. Pode ser que você tenha tentado algo aqui e tenha se frustrado. Então, aqui é a hora ó, de se pacificar. Aqui é enxergar a realidade como ela é. A lua invertida junto com 5 de paus. Se existe algo ainda para resolver nessa situação que você teima em prender na sua vida ainda, é a hora de resolver. Mas como? De uma forma pacífica. De uma forma sábia. Porque você precisa da sua integridade para viver isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O mundo. Você precisa da sua integridade para viver isso aqui, ó. O mundo, o navio, o 2 de paus. Como que eu vou viver a energia dessas cartas, que aqui é um chamado para que você idealize o seu futuro, para que você vá em direção a essa idealização e para que você viva uma nova história, finalize algo em plenitude. Como que você vai viver a energia dessas cartas estando nessa nuvem negra? Não dá, tá? Não é justo com você. Tá? Tem uma coisa aqui espiritual te dando essa revelação. Você está sendo revelada aí. Talvez até em sonhos, né? Então é isso. Essa é a sua leitura. Aconselhamento final para o signo de Virgem, por favor. Virgem. Virgem. Guardião da sabedoria. Tire do fundo do poço a sabedoria que é guardada em você. Aqui, eu gosto de mostrar essa imagem. Não sei se dá para ver, mas aqui eu tenho um eremita. Eu tenho um eremita aqui, o guardião da floresta, né? Ele vive essa coisa do... Ele tem aqui velas, o fogo, ele representa a transmutação. E ele está fazendo, mas aqui é um fazer sábio, sabe? Aqui é uma coisa assim muito íntima, não envolve muitas pessoas. Aqui é você usar a sua sabedoria a seu favor, porque você tem poder para sair desse fundo de poço que você mesma se coloca. Essa é a verdade. Então, se eu me coloquei, eu sou capaz também de me tirar, entende? Porque aqui só é,
Sabe, é muito você com você. Sabe? E também para de querer que as pessoas venham te salvar. Eu preciso de estar com pessoas para ser alguma coisa, fazer alguma coisa. Gente, não. Viva a sua vida. Se você está recebendo um chamado, e aqui tem coisa espiritual aqui também, tem uma força espiritual. Se ancore no que você acredita e vai, na certeza de que você está sendo muito bem guiada ou guiado nessa história. Tenha certeza de que a força que te guia não quer que você sofra mais nesse contexto. Guerreiro da selva, aproveite sua força. Eu juro que eu não li. Aproveite sua força interior para superar obstáculos e dificuldades. O que eu acabei de falar? Você tem que confiar mais na sua força. E o que foi a primeira coisa da minha leitura? Qual foi o primeiro fato que eu captei aqui dessa leitura? Existe uma pessoa que está sendo intuída. Isso mostra o quão forte você é. Isso mostra a sua força. Essa coisa do sentir, do intuir, é hora de você usar isso a seu favor. Essa leitura é uma confirmação para uma pessoa que está sendo intuída de soltar, se desprender de um contexto que só te traz dor e sofrimento. Quebre esse padrão e vá em busca do seu futuro. Tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.